Vamos falar agora sobre a medida de segurança extintores. E aí, o primeiro ponto importante, nós temos que definir qual extintor que vamos utilizar no nosso projeto. E aí vamos voltar na nossa tabela de carga de incêndio para a gente relembrar aqui as definições que nós tivemos. Estamos falando da loja de eletrodomésticos, né? E aí ela é um C1 e a carga de incêndio é até 300 MJ. Sendo 300 MJ a carga de incêndio, né, ele é um risco baixo. Né? Por quê? De 0 até 300, risco baixo. De 300 até 1.200, risco médio. Acima de 1.200 MJ, o risco é alto. Isso influencia lá nas nossas medidas de segurança, né? Na questão dos extintores. Porque os extintores, ele vai ter para o risco baixo, médio e alto. Lembrando, estou utilizando a norma, a instrução técnica número 16 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E aí, no risco baixo, o extintor, no mínimo, ele tem que ser 2A e a distância máxima que esse extintor pode percorrer é 20 metros. O risco baixo, quando o incêndio for classe B, ele deve ser risco baixo, 20B e o caminhamento 15 metros. E aí, relembrando a nossa aula, né, a respeito da parte teórica, o que nós temos aqui como definição, né? O extintor de 4 kg, extintor de 4 kg, ele é 2A 20BC. E ele vai ter um caminhamento máximo de 15 metros. Por quê? Quando a gente olha a tabela, nós temos que ver o que vai ser mais rigoroso aqui. Então, caminhamento de 15 metros. E aí, o que eu vou fazer? Tem que ter minha simbologia do meu extintor, né? Aqui é a simbologia do extintor ABC. E onde eu tenho equipamento, eu tenho que buscar também uma placa, né? Tem que pegar uma placa aqui de sinalização também a respeito dos extintores. No caso, é a placa E5. Vou copiar, né, a placa E5 aqui e vou levar ela lá para o meu projeto aqui, colocá-la aqui. E aí o que vai acontecer? Tá? Quando a gente tiver, né, pronto aqui, nós vamos ter que começar a colocar o nosso primeiro extintor. O primeiro extintor, o que acontece? Ele deve estar localizado a no máximo 10 metros de entrada ou de acesso na nossa edificação. E aí podemos colocar o quê? Você pode, mas se eu quiser colocar aqui embaixo, próximo à placa, pode. Você pode colocar ele aqui sem precisar, às vezes, atrapalhar um pouco o layout aqui. Mas vamos pensar, né? Vamos movimentar aqui, ó. Movimentar um pouquinho essa placa. Vou colocar o meu extintor aqui, ó, nessa entrada aqui. E aí, como é que você vai ter que lembrar da questão do caminhamento? Lembrando, E5 é a placa de sinalização de extintor, a M7 é a placa a respeito de as portas devem permanecer abertas. E aí, o que vai acontecer? PL, vamos pegar aqui, e aí vou fazer uma poligonal, ó, até onde que o meu extintor consegue caminhar. Quando eu clicar nessa poligonal, eu posso utilizar o comando MO propriedades e aí eu vou verificar qual que é o comprimento que eu tenho, tá? Comprimento aqui. Ou se você preferir, né, às vezes você consegue ver numa janelinha. Tem gente que usa o comando list, né? Comando list, eu clico, né, e ele vai me informar a respeito do comprimento também. E nesse caso aqui nós estamos com um comprimento de 14 metros. Tá? Temos um comprimento de 14 metros aqui. Então quer dizer, até esse ponto o extintor consegue combater o incêndio. Então a pessoa operando, vamos pegar mais um aqui, ó, e vamos fazer, por exemplo, chegou até aqui. Esse outro aqui, 14 metros. Lembrando que o meu limite é 15 metros. Né? Fazer um raio, né? Se a gente fizesse um raio aqui, por exemplo, de 15 metros, né? Vai ver que o raio ele vai te enganar porque o layout, o caminho que esse extintor vai fazer, ele vai interferir nas medidas de segurança que nós estamos projetando. Né? Então, o caminhamento é a pessoa pegar o extintor, ir lá e bater o incêndio. Então, sempre lembrar desse ponto. Por isso que é interessante fazer com polylines aqui, para que seja mais efetivo o seu caminhamento. Feito isso, eu deixo marcado aqui, mais ou menos, né? E vou pensar, olha, nessa região aqui eu não consigo atender. Venho aqui no layout e vou verificar.
olha, será que a gente consegue colocar um extintor às vezes no chão, não vai atrapalhar, né, algum local por aqui? Porque às vezes nas laterais nós vamos conseguir colocar, né? Se tiver pilares, né, no nosso galpão, ou que seja, né, é interessante talvez aproveitar esse espaço para colocar um extintor. Mas como a gente não tem, tá tudo, né, cheio de aparelho, né, eletrodoméstico, vamos tentar colocar mais ou menos por aqui um extintor. Então vou trazer, né, a minha placa junto com o meu extintor e vou colocar ele aqui. Por exemplo, vamos pegar o caminhamento, vamos ver aqui, ó, onde que ele seria, que ele vai conseguir combater o incêndio. Estamos ali com um comprimento mais ou menos, ó, 17, 16 aqui. Então, se eu puxar mais um pouco aqui, que esse aqui que era 14, né, vamos colocar aqui, ó, 14 aqui, 15 agora. Se eu vier com ele mais ou menos por aqui, né, vamos clicar mais ou menos 15 metros aqui. Lembrando que eu ainda fiz essa volta, né? Eu poderia pensar que o meu extintor está vindo aqui, fazendo esse caminho, chegando aqui, por exemplo. Ele vai lá dar. Aqui está 14 metros. Então, quer dizer, eu exagerei um pouco aqui na volta. Então, quer dizer, esse extintor ele consegue cobrir essa região aqui. Ó. E aí vamos ver até onde que ele vai. Ó. Esse extintor aqui, fazendo a poligonal, vamos ver se ele consegue chegar até nessa região. 14,84. Quer dizer, ele consegue abranger esse caminhamento aqui. Mas vamos ver, se eu tivesse que combater um incêndio numa região aqui próxima, aqui, ó, fosse aqui nesse canto, deu 16 metros. Meu extintor, nessa região eu não consigo atender. O que, que eu posso fazer? Vou trazer um extintor para aquela região. Vou copiar, clicar aqui e vou trazer um extintor mais ou menos, né? E aí, infelizmente, ele vai ter que ficar novamente ali no chão. Então, vamos colocar, ou vamos dizer que a gente consegue colocar ele na parede aqui. Ó, esse espaço aqui do lado desse eletrodoméstico. Né? Vamos ver se a gente consegue colocar o nosso equipamento ali. Ó. Vamos ver aqui, ó, né? Igual o caso aqui. A gente viu aqui que mais ou menos 15, mais ou menos por aqui. Né? O extintor aqui próximo ele vai conseguir combater esse incêndio. Vamos andando aqui com o nosso extintor. Vamos ver se a gente consegue combater um incêndio como se estivesse bem exagerando dentro do banheiro. Ó. Que dentro do banheiro eu não vou conseguir chegar lá com o meu extintor aqui. Ó. Tá mais ou menos 18 metros. Tal. Então tem uma copa por aqui. Imagina se eu fosse ir lá na copa, pegar o extintor. Vamos vir com ele aqui. Ele vai combater aqui no fundo. Tá dando 17. Com isso eu vou ter que colocar um extintor por aqui. Por mais que eu tenha um extintor aqui nessa região, ele não vai me atender. Então vou colocar extintor próximo aqui nessa região para ele combater um incêndio ali. No mesmo caso, se a gente for recordar, né, esse extintor que está posicionado aqui, ele não vai conseguir caminhamento para aqui dentro desse espaço aqui. Ó. Vamos ver se esse extintor ele consegue combater um incêndio dentro do depósito. Ó. PL, venho aqui. Vou entrar lá no depósito. Ó. Tendo depósito, foi 16 metros. Não me atende mais ou menos. Mas o que, que eu posso fazer? Né? Olha, eu posso vir por aqui, por exemplo. Ó, aqui está dando 10 metros. Ó. O que, que a gente faz? Ó? A gente pode vir colocar o meu extintor afastado mais ou menos aqui. Ó. Até aqui, o caminhamento deu 10 metros. Aqui eu venho, coloco aqui. Vamos ver. 13,47. Então, atendeu. Vamos ver se esse extintor agora consegue combater um incêndio lá no outro arquivo. Ó. Vou pegar aqui. Chegamos lá, vamos combater o incêndio lá no arquivo. 17 metros. Tô quase lá achando algo. Quer dizer o quê? Posso, né? O problema é, a pessoa vai questionar e falar assim, oh, mas esse extintor está muito próximo desse aqui, né? O que pode ser feito? Podemos trabalhar com o extintor, talvez aqui, ó. Vamos ver se os 15 metros ele consegue combater o incêndio lá na copa. E aqui,
13, né? Não, desculpa, 12 metros. Atendeu a copa. Vamos ver se esse extintor consegue atender a sala técnica aqui, ó. 12 metros. Atendeu a sala técnica. E vamos verificar o seguinte, ó, tá muito próximo, concorda? Tá muito próximo. Não faz nem sentido, às vezes, você olhar um extintor aqui e o outro na parede. O que nós podemos fazer? Podemos vir aqui, ó, e ver até onde que esse extintor vai. Ó, aqui deu 15 metros. Olha para vocês verem que o que acontece? No final, eu não vou precisar desse extintor aqui não. Com esse extintor, ele consegue combater o incêndio nessa área aqui, consegue entrar na área do arquivo, consegue vir na área técnica. Ele vai cobrir uma boa parcela desse caminhamento e eu vou ter um outro extintor aqui. E aí vou apagar as linhas que eu fiz aqui. Tá? E aí, com isso, olha o que acontece. Nós temos quantos extintores para esse projeto? 1, 2, 3 extintores. Olha para você ver que nós conseguimos, né? Com esse layout, da maneira que está esse layout, né? Com caminhamento de 15 metros, apenas 3 extintores bem posicionados, né? Sem excesso. Ah, mas se eu quisesse colocar 4, poderia. Por quê? Vai depender da disposição, o layout, como é que você vai fazer para que você colocar extintor. Ah, mas essa área descoberta aqui, olha, essa área descoberta não tendo nada, né, não tendo nenhum equipamento e tal, tem só um tanque aqui, eu não vou colocar extintor, por exemplo, se tiver. Agora, se tiver um entulho, alguma coisa, vir um arquivo aqui, convém você pensar no extintor mais próximo aqui para adequar. Mas, se não tiver, você pensar dessa forma. Então, com isso, nós fizemos aqui a medida de segurança extintores. Lembrar sempre importante do caminhamento, usar polyline, não utilizar círculo. Por quê? O layout vai interferir. E ter um layout bem conforme a realidade para você poder fazer seu projeto aí desenvolver. Então, né? Obrigado pela videoaula aí, por estar presente com a gente. Vamos continuar a nossa sequência aqui, mais outra medida de segurança. Então, se inscreva no canal, né? Ative o sininho das notificações e deixe seu comentário, sua pergunta. Valeu, um abraço.